Eu te amo, Teu Redentor, desci e morri por ti. Teu Salvador, Breve te levarei muito em breve, para viver na eternidade. Eu te amo, Teu Redentor, desci e morri por ti. Teu Salvador, Breve te levarei muito em breve, para viver na eternidade. Eu sou Jesus. Jesus. Quero que conheças quem sou. Eu sou Jesus. Não importa em qual forma estou, eu sou o que sou. Eu sou Jesus. Quero que conheças quem sou. Eu sou teu Deus. Descansa minha alma, o nosso Rei chamou. No Éden restaurado, corre abundante amor. Caminha entre linhas, os passos do perdão, e sob folhas secas brotou-se este grão. Teu reino veio a nós, fartura e o pão de cada dia servido está. Não deixe pra amanhã, ó meu irmão, a voz de Deus a ti restaurará. Teu reino veio a nós, fartura e o pão de cada dia servido está. Não deixe pra amanhã, ó meu irmão, a voz de Deus a ti restaurará. Com lâmpadas acesas, azeite transbordando, não há mais amnésia.
dia ele multiplicou o pão natural. Hoje a multiplicação é do pão espiritual, a palavra, né? Quanto mais você lê, mais você ouve, mais você aprende e mais sacia a sede da sua alma essa palavra, né? Graças ao Senhor que até aqui nos ajudou, o Senhor nos sustentou nessa batalha, porque tudo é por Ele e para Ele, e toda honra, toda glória é para Ele, né? Graças a Deus. Que Deus abençoe, né? Filha da irmã Márcia, né? A Isabel Cauane, a outra é Jéssica, né? Seja bem-vinda entre nós mais uma vez. Que Deus abençoe, né? Louvado seja Deus. Nós vamos ler a palavra, estudar um pouquinho nesta noite a palavra de Deus, enquanto preparamos nossas almas para a comunhão. Vamos ler a palavra, Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículos 7, 8 e 9. Glória a Jesus. Depois de uma semana, né, abençoada, final de semana, a visita do obreiro, ministro, irmão Sérgio, lá de Betim. Fomos muito abençoados, graças a Deus. E nós prosseguimos na batalha, né? Saber que essa mensagem está em todos os lados, em todas as partes, chamando os escolhidos, predestinados nesta última hora, né? Hebreus 5, versículos 7, 8 e versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. O que está acontecendo aí? Vamos orar a Deus. Querido Deus e eterno Pai Celestial, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estende tuas mãos de graça e de misericórdia mais uma vez, ó Deus eterno, para abençoar nossas almas, para partir para nós o pão da vida, a palavra de vida eterna, a qual temos ouvido, temos recebido em nossos corações. E aqui lemos, Senhor, esse sagrado livro, é o que um mortal poderia fazer, era lê-lo, mas só o Senhor pode dar a revelação, só o Senhor pode dar o entendimento, ó Pai. Só o Senhor pode vivificar essas palavras em nossos corações, fazendo com que elas sejam alimento espiritual no seu devido tempo. Pai Santo, Pai querido, nós entregamos tudo em Tuas mãos, agradecendo a Ti por Tua bondade, por Tua misericórdia. Que o Senhor seja conosco mais uma vez nesta hora. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, é que nós suplicamos a Tua bênção e Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Poder sentar. No capítulo 2, no versículo 14, do capítulo 2 de Hebreus, a palavra diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida
sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Amém. Esta é a palavra do Senhor, né? Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Naquilo que ele mesmo foi tentado, que ele sofreu, ele padeceu para provar o nosso sentimento também, para ele nos compreender, né? Então, nós sabemos que o homem é o agente de Deus, e Deus não faz nada sem o homem, né? Sem o homem. Para isso, ele estabeleceu em Efésios capítulo 5 os ministérios que estariam na igreja para aperfeiçoar a fé dos santos, dos filhos de Deus, né? Então, Mombrana diz que não há ordem maior numa igreja do que o pastor de ovelha. Todos os outros dons de profeta, apóstolos, evangelista, mestre estão sujeitos ao ministério do pastor. Ele tem o domínio sobre todos os dons que manifestar na igreja. E é ele que intercede pelo povo. Hebreus capítulo 5 diz assim: porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. Amém. Então não tem esse negócio assim que não precisa mais de pastor, para cada um ora, determina em casa o que faz. Depende do pastor, depende dos ministérios, né? Então, é claro que quando nós alcançarmos a fé perfeita, nós vamos ter o poder da palavra falada. Para isso é a terceira puxada, a abertura da palavra, né? A abertura da palavra é para isso, para trazer adoção. Então, enquanto não houver você ou nós não tiver adoção plena, não brinca disso. Não, eu não preciso nem ligar para o pastor, tem um problema em casa, eu mesmo vou orar, vou aprender e vai acontecer. Cuidado com isso, né? Então tem que ter um equilíbrio nas escrituras, né? Tiago diz assim: está alguém doente, chama os presbíteros da igreja, quer dizer, presbítero é uma palavra grega, quer dizer pastor, e ele ungirá o doente com óleo, e a oração da fé salvará o doente, né? Então não se pode excluir os ministérios da frente das coisas e dizer que agora o povo faz, o povo coloca a mão, o povo determina, e nisso vai surgindo pessoas que dizem assim: eu não preciso de pastor mesmo, o pastor é mais falho do que eu, né? Então nós temos que cuidar. Mombrana, ele mostra um equilíbrio nisso, né? Ele mostra um equilíbrio nisso aí, para que nós possamos então estar aperfeiçoados na palavra, e nós não sejamos pássaros raros, né? E sejamos conforme a Escritura e o profeta diz, né? O profeta não veio anular as Escrituras. Então, ele é constituído em favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons de sacrifício pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo é rodeado de fraquezas. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão que é chamado por Deus, como Arão. E assim também Cristo se não glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. E como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Amém. Então, ele é a causa de salvação para todos os que lhe obedecem. Então, nós queremos obedecer a palavra, né? A palavra é Cristo. Na mensagem adoção, a ele ouvir, parece que eu tinha pegado essa mensagem.
Mensagem Adoção a ele ouvir. O Mombrana pregou 5 mensagens da série Adoção, né? 5 mensagens. Adoção era quando um filho, ele nascia, ele estava crescendo, e então o pai queria treinar ele para cuidar dos negócios do pai. Então, era trazido um tutor, um professor que ensinava ele sobre matemática, sobre português, como escrever, como fazer conta, como assinar contrato, como administrar tudo, a fazenda, a casa, os bens, as finanças, as coisas, tudo, a questão de estação do tempo, quando plantar tal coisa, quando plantava trigo, quando colhia os figos, quando colhia as uvas, tudo, esse tutor ensinava ele em tudo. Quando ele estava sabendo de tudo, o tutor vinha no pai e dizia assim, ó, seu filho está pronto. Então aquele filho ia receber adoção. Assim também é a igreja. Os filhos de Deus, através do ensinamento da palavra, eles vão sendo instruídos pelo tutor, o grande tutor que é o Espírito Santo. E quando nós sabemos a palavra, manejar a palavra, sabemos todo sobre a palavra, que vai nos ajudar a entrar lá, então o tutor vem e ele então nos sela com o seu Espírito Santo. As 5 mensagens de adoção: manifestação dos filhos de Deus, posição no corpo de Cristo, não me recordo dizer o nome delas tudo aqui, né? E a 5ª parte é a ele ouvir. Por que a ele ouvir? Foi quando Jesus subiu sobre o monte da transfiguração, com mais 2 testemunhas que estavam ali, né? Testemunhas, vamos dizer, celestes, mais 3 testemunhas terrestres, Pedro, Tiago e João. Então, ele se transfigurou e estava com ele Elias e Moisés, e estavam esses 3 apóstolos ali, né? Então, aquela voz disse assim, ó, esse é meu filho amado, em que compraz habitar. E a voz diz assim, ó, a ele ouvir. Eles era para ouvir o filho, né? Então ele estava recebendo adoção. Se nós fosse aqui falar, não vamos falar, isso era outra pregação, sobre os 7 montes. Jesus subiu em 7 montes. Cada monte significava uma etapa na sua vida. E nesse monte da transfiguração ele recebeu adoção, para falar em lugar do Pai. E a noiva também, ela tem que receber a adoção, para falar no lugar do Pai. Falar no lugar, é Cristo agora através dela. Ela faz a obra de Cristo aqui na terra. E para isso, nós temos que chegar a essa adoção, a essa estatura de varão perfeito, né? Ter virtude, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e o amor divino. Então, essas são as 7 naturezas do Cordeiro. Se nós não chegarmos aí, nós não teremos fé de rato, né? Então temos que lutar para chegar a essa estatura de varão perfeito, essa medida de fé. Não simplesmente dizer, mas tem que estar sendo vivida em nossas vidas, né? Na mensagem Adoção a ele ouvir, o profeta disse no parágrafo 68, ele diz, rapaz, puxa, diz o profeta, né? Uma exclamação, qualquer homem que permitir que sua esposa use shorts e fume cigarros, eu tenho uma opinião quanto à sua masculinidade. Isto é correto, ele tem que ser cabeça da casa. Isso mostra que quem é que manda ali. Isto é exatamente certo. Veja, o homem não é julgado por sua musculatura, os animais é que são. O homem é julgado pelo caráter. E eu já vi homens que pesam 200 libras, né, que dá mais ou menos 90 e tantos quilos, né, quase 100 quilos, e toda aquela musculatura e não terem 1 grama de homem em si. Arranca um bebê dos braços da mãe e o violenta. Isso não é um homem, isso é um animal irracional. Homem é o caráter, diz o profeta, né? Então, nós lemos aqui que Jesus, o seu caráter foi moldado pelo sofrimento. Ele nasceu em uma família pobre, ele sofreu, houve falta de mantimentos na sua casa também, né? Então, quem sabe, muitas vezes faltou, naquele tempo não existia arroz, né? Era trigo. Quem sabe faltou trigo, faltou farinha para fazer um bolo, ou alguma coisa para o almoço. E Jesus, quem sabe, ele fez aparecer isso lá na sua juventude. A Bíblia não relata o que aconteceu da vida de Jesus, dos 12 anos até os 29, quando ele foi ungido para o ministério. Mas
Veja, com certeza ele fez muitos milagres, mas ele viveu uma vida, ele viveu uma vida como nós vivemos, de sofrimento. A Bíblia diz, Isaías 53, que ele era como raiz de uma terra seca, sem parecer e sem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era um homem de dores, experimentados no trabalho, um de quem os homens escondiam o rosto. Não queria nem ver, esse aí está com 33 anos, está parecendo então uns 55. Né? Então, ele não tinha formosura, a sua veste era diferente dos discípulos, mas a sua aparência era muito sofrida. Né? Então, o seu caráter foi moldado pelo sofrimento. Né? Veja, então o profeta vai dizendo aqui nessa mensagem, então ele diz, nunca houve um homem como Jesus Cristo, mas a Bíblia diz, nenhuma beleza vimos para que desejássemos. Talvez uns sujeitos de ombros inclinados, algo assim, todos nós escondemos nossa face dele. E nunca houve ali um caráter como aquele. É isso que o verdadeiro homem é. Não julgue os homens pelos seus músculos, mas pela marca dos joelhos em suas calças, onde ele estava orando. Esta é a maneira pela qual você deve julgar um homem, pelo caráter. Né? Então, é o caráter, não é pelo tamanho. Né? Agora, se tiver tamanho e tiver caráter, amém. E se for baixinho também e tiver caráter, também, porque é o caráter que conta. Né? Então, uma certa vez, uma amiga de Abraham Lincoln, né, chegou para ele e disse assim para ele, né, eu esqueço o apelido que ele tinha, e chegou e disse para ele assim, ó, o seu Lincoln, o senhor não tem vergonha de sair na rua com essa cara, não? Ele falou assim, fazer o quê? Eu só tenho essa, né? Então ele era um sujeito de aparência, fisionomia feia, né? Meio enrugado, assim, tudo bem enrugado, uma pessoa sofrida, né? Assim, e ele disse assim, fazer o quê? É só essa que eu tenho. Então não era a aparência física exterior, é o caráter que conta. Não é a aparência do templo, da igreja, é o que o profeta diz, é o caráter do povo que frequenta essa igreja. Essa é a nossa maior preocupação, é o nosso caráter. Veja, e caráter, ele envolve muitas coisas, né? Caráter, ele envolve muitas coisas. Na mensagem, a estatura de varão perfeito, o profeta diz que o novo nascimento, ele nos dá um novo caráter. Antes de nós nascermos de novo, vivíamos nas bebedeiras, nas jogatinas, nos cigarros, comprava-se, pagava-se, dava-se, não estava nem aí, né? Não dava satisfação, e o que viesse estava bom, e quanto mais pudesse lograr, estava melhor ainda, saía mais lucrando. Esse era o caráter do mundo. Mas o novo nascimento traz uma mudança, porque o cristão, porque existe duas palavras que elas não são iguais, parece, existe ser honesto e ser justo. Ser honesto e ser justo. Né? Justo é uma coisa justa. Se você marcar 1 metro e você fazer uma risquinha bem em cima do risco onde dá 1 metro, se você cortar o risco não é mais 1 metro, faltou uma linha, porque você cortou a linha. Então justo é justo. Honesto é honesto. Honesto é quando nós, pode ficar devendo R$1, pode ser 50 centavos, quando nós passarmos no supermercado e nós não temos 50 centavos, e nós falar, se a mulher do caixa falar assim, não precisa, não precisa, mas se você falar, eu vou trazer os 50 centavos, se você não levar, você ficou devendo diante de Deus. É honesto. Se você pegar R$1 emprestado, você tem que devolver. R$1 não faz falta. É desonestidade não devolver. Pode ser R$1, pode ser um ovo de pegar na vizinha emprestado, porque os vizinhos têm o costume de pegar ovo, né? E eu conheci uma vizinha que ela não comprava ovo, pegava de 3, de 4, ia fazer um bolo, pedia, e assim vivia, né? Nem precisava comprar ovo, né? Era xícara de açúcar, latinha de margarina, um pouco de pó de café aí, e pó de café nunca mais. Então, se nós estamos, não estou dizendo que alguém aqui faça isso, né? Mas se você faz, esses detalhes, ele faz diferença para o nosso rabo. Porque se é justo, se é honesto, se eu conseguir ser honesto, já é uma grande coisa, porque justo mesmo
é só Deus. Mas a justiça dele tem que estar em nós. Para nós ser justo, para a justiça de Deus estar em nós temos que ser honestos, né? Então esse era o caráter de Jesus Cristo. Jesus pagava os impostos. Jesus dava o dízimo, diz o profeta. Então, quando ele tinha que dar o dízimo, não tinha o dinheiro lá, não tinha sobrando na bolsa do tesoureiro, e ele disse para Pedro, ó, vai lá no rio e pega o anzol, joga lá o anzol, tu vai pegar um peixe e vai ter um dinheiro na boca desse peixe e tu paga por mim e paga por ti também. Então veja, o caráter moldado pelo sofrimento. Talvez você já se parou e pensou assim, desde criança, quando você pensava assim, por que o filho de fulano não precisa de tanta regra como eu? Por que fulano não é cobrado tanto como eu? E por que a família de fulano leva as coisas assim e tal, e a nossa família tem que ser tudo na regra e coisa? Porque o caráter é moldado desde pequeno. Ensina o menino no caminho que deve andar, quando envelhecer, não desviará dele. Por isso o profeta diz aqui na mensagem, a estatura de varão perfeito. E há pessoas que desde pequeno é ensinado correto, não pegar nada dos outros, não pega nada dos outros e tudo mais. Mas há pessoas que, quem se converteu, que tinha uma vida dissoluta, uma vida errada. Então o profeta vem e diz aqui nessa mensagem, a estatura de varão perfeito, parágrafo 47, 48, ele diz que o novo nascimento, ele dá um novo caráter para a pessoa. Né? Um novo caráter para a pessoa. Na mensagem Deus em simplicidade, o profeta fala na mensagem Deus em simplicidade, que está junto com o livro das eras, né? Junto com o livro das eras. Na mensagem também, a unidade de Deus numa única igreja, o profeta diz, no parágrafo 89, ele diz: esses sinais seguirão os crentes, não pessoas pensadores negativos, não membros de igrejas intelectuais, mas crentes nascidos de novo, que têm saído do intelectual para uma fé genuína, né? Para uma fé genuína, ao coração de Deus. Veja, é o coração onde Deus toma o trono de sua sala de controle para controlar suas emoções, controlar sua fé, para controlar o seu caráter. Então Deus, ele controla esse caráter. Por quê? Porque todos nós temos natureza. E cada um de nós tem natureza que vem de família. Família explosiva, família que não leva desaforo para casa, família que às vezes tem coisa de família que eu tiro satisfação mesmo. Então o Brana diz assim, ele está dizendo aqui, na mensagem, a unidade de Deus numa igreja, parágrafo 89, ele diz que o coração do homem é a sala de controle que Deus assenta ali para controlar o nosso caráter. Convém tirar satisfação mesmo? Ou convém deixar para lá? É o momento mesmo de ir lá saber se é ou não é, ou tal, ou simplesmente orar e deixar a cargo de Deus. Então o profeta diz que esse novo nascimento, Deus nos dá um novo coração e ele assenta nesse coração e ali ele controla o nosso caráter. Controla até a nossa natureza humana. Ela é controlada pelo Espírito Santo. Então, o nosso caráter, então, ele passa a ser controlado aí por Deus, né? Veja, na mensagem Deus em simplicidade, parágrafo 14, Deus revelando-se e ocultando-se em simplicidade, parágrafo 14, o profeta diz assim: e agora eu penso que é o nosso dever arrumar o interior, né? Que ele estava fazendo a dedicação do tabernáculo Brana, quando ele foi pregar sobre os selos. O tabernáculo Brana agora tinha passado pela sua segunda reforma, né? E ampliado mais o número de cadeiras. Então ele diz que esse não seja apenas um belo edifício para frequentarmos, mas que cada um que entre veja a bela característica de Jesus Cristo em cada pessoa que entra. Que seja um lugar consagrado ao Senhor, um povo consagrado, porque não importa quão bela seja a estrutura que nós certamente apreciamos, a beleza da igreja é o caráter
do povo. E tenho confiança que será sempre uma casa de Deus e de beleza, né? Diz o profeta. Né? Então, ele vai dizendo aqui nessa mensagem. Né? Mas vamos prosseguir aqui para vermos. Então, ele diz aqui aonde nós lemos, em Hebreus capítulo, nós lemos no capítulo 4, no capítulo 5 e no capítulo 2. Né? Então diz: e vemos, porém, coroado de honra e glória aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Né? E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Então, ele provou tudo o que um ser humano pode provar. Ele provou e mostrou que ele é maior que tudo, maior que todas as coisas. Né? Na mensagem As Infalíveis Realidades do Deus Vivo, parágrafos 76 e 77, da mensagem As Infalíveis Realidades do Deus Vivo, o profeta ele diz assim, agora, o Espírito Santo não terá um mau comportamento consigo mesmo em uma pessoa, e se comportará bem em outra. Né? Então, se eu tenho o Espírito Santo, eu vou me comportar bem. Se você tem o Espírito Santo, você vai se comportar bem. Porque, como ele diz assim, se o Espírito Santo se comporta bem em uma pessoa e outra não, então tem alguma coisa errada. Então, o Espírito Santo é para nos trazer um bom comportamento. Então ele diz: e isto fará com que cada pessoa tenha seu caráter, o caráter de Cristo, né? Que é a estatura do varão perfeito, que é essa estatura que Cristo alcançou. E vem, porque o Espírito que dirige você, ele lhes faz sujeito à sua natureza. Você não o traz sujeito à sua natureza, mas nós temos que ficar sujeito à natureza de Deus. Veja, ele que faz você sujeito à sua natureza. E o Espírito Santo lhe faz viver e amar isso. Como você gostará de entregar as coisas do mundo quando o Espírito Santo entrar? Como que isto te limpa, te lava e coloca um desejo em você para segui-lo e uma fome e sede por mais disto que é da palavra, simplesmente te lavando, ele traz a realidade. Agora, quando Deus colocou o homem aqui, nos dias do Senhor Jesus, ele deu ao homem um verdadeiro mapa rodoviário para o seu poder. Um mapa rodoviário é algo que lhe diz para que lado você está dirigindo, se você deseja ir. E quando nós sairmos nos próximos poucos dias, eu já atravessei tanto este país, minha esposa e eu estávamos admirados quando pensávamos sobre isso. Pelos últimos poucos anos, você poderia mencionar onde você necessita ir, e eu posso lhe dizer qualquer rodovia que leva até ali. Então, o Brana, ele conhecia tudo que é trevo nos Estados Unidos, tudo que é rodovia, tudo que é lugar, ele conhecia, ele tinha passado de carro, ele amava viajar de carro, né? Ele gostava de dirigir. Por isso, quando o irmão Brana sofreu o acidente em 1965, não foi barbeiragem nem negligência, o irmão Brana conhecia as estradas, ele viajava de dia, ele viajava à noite, ele conhecia tudo. Aquilo foi uma permissão de Deus, aquele acidente, porque o irmão Brana conhecia todos os lugares, conhecia todas as rodovias, né?
E ele está dizendo aqui. Então ele diz: e pelos últimos poucos anos você poderia mencionar onde você necessita ir, e eu posso lhe dizer qualquer rodovia que leva até ali. Em 15 minutos você chegará daqui até a Califórnia. E eu não perdi nenhuma vez por não saber, às vezes bem no alvo. Vem calculando o meu tempo com o tempo de viagem e a média de tempo. Eu simplesmente tenho estado de um lado para o outro, e para cima e para baixo, de um lado para o outro, até você ficar conhecendo isso. E esta é a maneira que Deus deseja que conheçamos sua palavra. Nós a conhecemos, nós viajamos nela, nós a provamos, nós a temos provado e você sabe onde ela dirige. Amém? Amém. Agora, o seu mapa rodoviário é a sua Bíblia. A Bíblia é o mapa rodoviário que te dirige para o poder de Deus. A fé te dirige para o poder produz a promessa, e nós precisamos de poder. Para quê? Para vencer o mundo, para vencer as tentações, para vencer o pecado, vencer a cobiça dos olhos, a soberba da vida, para nós vencer a carne, vencer a tentação. Nós precisamos desse poder. Amém? Amém. E para isso nós temos que conhecer a palavra e saber onde aplicar a palavra. E o que é prometido para nós nesse dia em que nós estamos vivendo, né? Então, nós temos que ter esse conhecimento sobre a palavra. Na mensagem A Era de Pérgamo, no livro das Eras, página 158, na Era de Pérgamo, o profeta, ele diz aqui, ele falando sobre os povos antigos, né? Que eles concordavam que havia só um Deus, né? E havia só um Deus. Depois que vieram o politeísmo, que foram introduzidos no meio do povo, né? As histórias antigas concordam com a Bíblia que esta religião babilônica, com toda certeza, não era a religião original dos povos primitivos da terra. Foi a primeira e se desviar da fé original, porém ela mesma não foi a original. Historiadores tais como Whitson e Malete provaram conclusivamente, conforme documentos antigos, que num certo tempo todos os povos da terra criam em um Deus, supremo, eterno, invisível, que pela palavra de sua boca trouxe todas as coisas existentes, e que seu caráter era amoroso, bom e justo. Porém, como Satanás sempre corromperá tudo que pode, o encontramos corrompendo as mentes e os corações dos homens para que rejeitem a verdade. Como ele sempre tem procurado receber adoração como se fora Deus e não servo e criação de Deus, ele desviou a adoração de Deus a fim de que pudesse atraí-la para si, mesmo assim ser exaltado. E ele certamente conseguiu realizar seu desejo de espalhar sua religião por todo o mundo. E isso é autenticado por Deus no livro de Romanos. Tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, até que se desvaneceram em seus discursos e até através de um coração obscurecido. Aceitaram uma religião corrupta na medida em que adoraram criaturas e não o Criador. Lembre-se, Satanás era uma criatura de Deus, filho da alva. Assim encontramos que onde a verdade foi disseminada entre os homens, todos persistiam nessa única verdade, e eis que mais tarde chegou um dia, quando um vasto grupo se desviou de Deus e espalhou de forma diabólica de adoração ao redor do mundo. E a história testifica que as tribos de Sem, que permaneceram com a verdade imutável, estavam em sólida oposição às tribos de Cão, que se afastaram da verdade para a mentira do diabo. E não há tempo para travar uma discussão sobre isto, é meramente apresentado para que você possa ver que havia duas religiões e somente duas, a maligna tornou-se a mundial, né? Que é o denominacionalismo. Mas Deus trouxe uma verdade, uma palavra revelando a palavra para nós nesse dia em que nós estamos vivendo, né? Na mensagem também, Escolhendo uma Noiva, o profeta fala também sobre o caráter. Então, Branham, ele fala na mensagem Escolhendo uma Noiva, ele fala sobre como escolher uma noiva para se casar, os jovens, né?
escolher uma noiva para se casar. E ele dá muitos exemplos. E tudo que o Mombrana viveu, a sua vida, né? O caráter dele foi moldado pelo sofrimento. E que sofrimento! E que família sofrida, onde ele nasceu, ele viveu. Pai bêbado, né? Briguento, brigava, gostava de se meter em confusão, tinha que mudar de um lugar para o outro por causa de briga e coisas mais, né? A família com um temperamento forte, né? Quando ele falasse alguma coisa e desobedecesse, ele apanhava na boca, levava uns tapão na boca, né? Para aprender. Igual esses filhos que manda o pai, a mãe calar a boca e coisa, né? E naquele tempo lá era diferente. O Morano disse que ele levava uns tapão na boca assim, que saía com os beiços sangrando, né? Aí aprendia a não ser mal criado e responder, né? Então, todo aquele sofrimento, e depois quando ele aceitou a palavra, Deus ainda treinou ele na fornalha do sofrimento também. Por isso nós temos uma mensagem de qualidade, de um profeta treinado por Deus, que tinha realmente um caráter como Deus queria que ele tivesse. Mombrana diz que Deus escolheu Abraão dentre a sua parentela, não é porque Abraão era melhor do que os outros, não porque Abraão era mais vistoso, ele tinha uma saúde melhor. Mombrana diz que é porque Deus viu em Abraão, porque Deus não vê a sua aparência, Deus vê o coração. Deus viu que o coração de Abraão, que no coração de Abraão, Deus poderia treinar Abraão e criar em Abraão, no coração de Abraão, um caráter que agradasse a Deus. Por isso ele escolheu Abraão. Veja, e não é porque você era melhor da sua família, não é porque você era melhor do seu bairro que Deus te escolheu, é porque Deus também, ele viu desde antes da fundação do mundo, que quando você ouvisse essa palavra, você daria crédito a ela, e através desta palavra, Deus poderia formar esse caráter de Cristo, a estatura de varão perfeito na sua vida, e te preparar para o rápido. Então esse caráter ele quer de nós, o caráter de um cristão, de homens e mulheres honestos, filhos de Deus, que honram a palavra, que honrem a palavra de Deus, que honrem esta fé, que diga eu sou desta mensagem, mas que você viva então o que a mensagem diz para você viver, para nós viver nesse dia. E naquilo que está faltando, nós dizer assim, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu ainda necessito da tua graça e da tua misericórdia, mas não vivo uma vida frouxa e dizer, eu sou da mensagem, Deus cuida de mim, quando chegar o dia do rápido eu vou estar pronto. Não, você tem que lutar. Como nós ouvimos domingo passado, o irmão pregando sobre uma fé que uma vez foi dada aos santos, que você se esforça para chegar a essa medida de fé. Você luta, emprega força. Você não está deixando, tanto faz que o rio corre para baixo ou para cima, você está interessado no sinal. Porque sem o sinal, Mombrana diz que uma pessoa sem o sinal, ela vai para o inferno, tão certo como a andorinha vai voar e voar, e vai entrar naquela caixa. Porque ela tem um ninho ali, ela vai entrar lá. E assim é a pessoa que sem um sinal, ela vai entrar no buraco do inferno. Então, convém nos atentar para as coisas de Deus, né? Atentar para as coisas de Deus. Na mensagem Escolhendo uma Noiva, eu não vou ler, só vou citar o que o profeta fala, né? Parágrafos 69, 70, 71, 72. Mombrana fala que ele estava, quando ele ainda jovem, antes de ser um cristão, ele foi trabalhar com os vaqueiros no Colorado. Então lá eles estavam separando as vacas, as novilhas. Então vinha um comprador e aquele homem, ele olhava para a novilha, ele olhava de frente e ele dizia assim, essa sim, essa aí não, essa aqui sim, essa, naquela ali não. Então o Mombrana viu como é que ele escolhia a vaca assim, tudo era bonita, tudo da mesma cor, tudo bonita. E ele dizia assim, tudo gordinha, rechonchuda, como ele disse, toda rechonchuda, gordinha, pastando bem. Sabe por que essa aqui sim e aquela não? Ele disse assim, por causa do olhar, ele olhava no olho. Ele disse, por que aquela não, Sr. Jeffrey? Ele disse, porque aquela tem um olhar selvagem, ela nunca vai ser uma boa mãe. Ela nunca vai ser uma boa mãe, ela vai pisotear o bezerro, ela vai abandonar ele, ela vai largar, ela vai ser uma novilha, uma vaca selvagem. Veja, então o Espírito Santo, ele vem para mudar também essa natureza de nós. Não era aquele olhar selvagem, maldoso que nós tínhamos do mundo, porque o
O novo nascimento veio tirar essas coisas de nós. Se nós ver alguma mulher mal vestida, os homens ver uma mulher mal vestida, nós viramos os olhos. Porque só de ver ainda não é a cobiça. Uma mulher diz que o pecado é quando olha, acha desejável e na mente começa a maquinar. Ai, se eu pudesse marcar um encontro, tal, tal, tal. Aí já é pecado. Aí já é adultério. Quando esse tipo de pensamento na mente vem de marcar um encontro, tal e tal. Agora, só de ver nós vemos todos os dias, mas quando aquilo, e se deixar a imagem entrar na mente mesmo em coisa, e vai chegar a isso, e as mulheres também, né? Porque a cobiça dos homens, a cobiça das mulheres também, né? Mas, veja, as mulheres são mais tímidas, né? Um pouco mais tímidas, mas os homens, eles, como o Barano diz, né? Eles têm um espírito mais forte, né? Mas o novo nascimento veio para trazer essa mudança. E o Mombrana diz assim, você não facilita com a carne. O Mombrana diz para os homens, fique longe de carne feminina. Esse negócio de ficar abraçando, de encontrar amiga e dar um abraço, isso não é de cristão, o profeta diz. Isso não é de cristão, porque é carne. É carne. O Mombrana diz, eu duvido que um homem, que ele seja um homem normal, que ele dê um abraço em uma mulher, que não seja sua esposa e tal, que ele não tenha algum tipo de sentimento. Então esse é o ensinamento da palavra. A palavra vem para nos ensinar, mas eu, coisa nenhuma. Uma vez um rei queria escolher uns cocheiros, né, para dirigir a sua carruagem real, e veio um e se apresentava, e ele fazia manobra, ele fazia curva só em duas rodas, assim, e o cavalo, ia por aqui, rei no cavalo, e o outro corria de tal jeito, o outro fazia o cavalo marchar, e o outro fazia outro. E veio um lá, bem pacatão assim, coisa. E ele viu o abismo, né? Ele passava bem longe do abismo. Lá, esse cara amarado aí é um medroso. E então, o rei, quando chegou no final, e todos foram provados, então ele escolheu aquele que parecia mais pacato. Aí disseram assim, rei, mas o senhor escolheu um charreteiro, um mordomo medroso? Ele disse, não, ele não é medroso, ele é cuidadoso. Quando ele vê o abismo, ele passa por longe. E assim é nós cristãos também. Quando nós vemos o mal, nós temos que desviar do mal. Amém. Nós temos que se desviar. Se não pega em mim, mas a Bíblia diz também, livra-se-te da aparência do mal. Olha, se a aparência do mal é eu ficar dentro de um boteco tomando refrigerante, se o ímpio passar por lá e falar assim, aquele crente está dentro do boteco. Agora, se nós tivermos que entrar no boteco para comprar qualquer coisa que seja, comprar e sair, tudo bem, mas ficar lá dentro, conversando com os ímpios, batendo papo, com os amigos que trabalham, com não sei quem, com fulano de tal, aí é outra coisa. Então nós temos que se livrar do mal e da aparência também do mal. Da aparência do mal. Nós temos que ser honestos com Deus e com os irmãos. Discernir o corpo do Senhor é isso. Mesmo que você não está na presença de nenhum irmão, ninguém esteja te vendo e o pastor não estiver te vendo, você faz o que é certo, porque você é certo e honesto em qualquer lugar que você andar. Isso é temor de Deus no coração. Isso pode aparecer uma oportunidade para você errar, você vai dizer, não, eu não quero isso porque eu sou cristão. E pode ser tentado, às vezes o cristão ele é tentado mesmo, e por um momento parece que vai até te convencer, mas o Mombrana diz, é como aquele soldadozinho que tem lá dentro do seu coração, que ele reage lá dentro de você e diz, não, isso não é correto, não é para mim, não vou querer essa proposta, não vou querer isso, não vou andar por esse caminho, porque você discerne o corpo do Senhor. Amém. O corpo do Senhor é a igreja onde você se reúne e tem companheirismo e toma a santa ceia do Senhor. Amém. Isso é discernir. Quando nós lemos ali, 1 Coríntios, capítulo 11, então ele diz para discernir o corpo do Senhor. É isso. É nós vigiar a nossa vida, viver uma vida cristã, onde quer que nós estejamos, porque nós somos cristãos e nós estamos representando a igreja, os irmãos, aonde quer que nós andarmos, né? Na mensagem Escolhendo uma Noiva, parágrafo 332, o profeta diz assim, o seu caráter é o caráter de Deus. Amém? Amém. Seu caráter é o caráter de Deus.
O que é isso? Uma coisa facilmente conquistada? Não, Senhor, diz o profeta. Não é mesmo, não. Quando você propõe ser correto, e às vezes nós propomos muito no dia 31 de dezembro. Esse ano eu vou fazer diferente, esse ano eu não vou fazer mais isso, esse ano aquilo outro, esse ano não sei o quê. E eu vi um irmão que prometeu que ele não ia passar com um carro de 110. Mas não deu 15 dias, né? Não deu 15 dias, porque é uma tentação, né? Veja. Então, é uma coisa facilmente conquistada? Não. Porque tudo que é para você fazer, que é correto, o diabo vai tentar fazer você fazer errado. E mais quando você falar, eu vou fazer isso. Ele vai tentar fazer você ter um sentimento que você não tem palavra. Ele quer que nós tenhamos um sentimento de derrotados. Satanás está todos os dias, procurando ver a nossa queda, a nossa falha. Por isso que tem muitas coisas que não é bom nós falar. Tem um ditado do mundo que diz assim, ó, se cuspir para cima, cai na cara, né? Então, por isso que assim, tem muita coisa que é bom nós não falar. Isso eu não faço, isso, aquilo outro. Deus é um Deus de juízo. Ele é um Deus de correção. Isso deve estar em linha. Nada menos que isso servirá. Ele é de juízo, ele é Deus de correção e nada disso servirá. O Brando disse que um dia ele virá e vai colocar um prumo nessa obra. Que obra é essa? Nessa casa espiritual que nós estamos construindo no ouvir a palavra. Nos cultos que nós participamos, na mensagem que nós ouvimos, na mensagem que nós lemos. Ele vai colocar um prumo, se está mesmo no prumo a parede. Esse engenheiro-chefe, ele é arquiteto, ele vai provar essa obra. Veja. E nada menos que isso servirá. Isso é o tipo de caráter que você tem, porque você tem o caráter de seu pai, estão vendo? O caráter de Deus. Por isso você deseja ser honesto e ver as coisas corretas. Né? O que? A vida, observe quando a vida é tirada para o sangue. A própria vida é tirada. E a vida, veja, o Branco está falando que a vida estava no sangue. Era a vida de Deus que estava naquele sangue que pingou na cruz do Calvário. Né? Porém, veja, em lugar de um ser humano, foi um super ser humano. Estão vendo? Isso é o que faz do ser humano não só um ser humano, como também um filho e uma filha de Deus da super vida que estava nele, volta sobre você e muda você de um pecador das coisas do mundo, um membro de igreja, a um frequentador de denominação, a um cristão que nasceu de novo, cheio do seu espírito. A vida de Deus saindo de você como faísca de uma bigorna, enquanto você caminha cheio de virtude e amor e brandura, e o Espírito Santo movendo e falando, ó que coisa, aí está você. E com o que? O ouvir da mensagem, contemplando a coluna de fogo, e com a bendita segurança, passei da morte para a vida, note, porquanto absolutamente sem condenação. Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou, tempo presente, passou da morte para a vida. Então, quando nós ouvimos a palavra e cremos naquele que enviou, mas não é simplesmente ouvir com esses ouvidos, é ouvir e entender o que Deus falou e buscar essa mudança de vida, esse caráter diferente. Aquele que errava nas coisas do mundo não erra mais, e se esforça e mantém a vida espiritual, né? Que essa vida espiritual ela deve ser mantida. O que nós conquistamos é como Israel saindo da terra do Egito, possuindo a terra de Canaã, ele matava as gentes, os idólatras, os feiticeiros, ele matava todo aquele povo pecaminoso, povo moabitas que se deitavam com animais e tudo mais, que é um pecado terrível diante de Deus. Tudo eles matavam e possuíam e colocavam uma tribo naquele lugar. Então você tem que conquistar e colocar o Espírito Santo em cada lugar, cada vitória que você tem. Não pode deixar lugar vazio no seu coração. Tem que colocar Jesus ali. Jesus tem que estar ali. E para ele ficar ali no seu coração, você tem que ter alguns cuidados. Na mensagem, a igreja e sua condição, o Brando diz, quando você tem temperamentos explosivos, e você age com temperamentos explosivos,
e ele sai e sobe lá em cima da comieira da casa e fica esperando você se amansar para ele voltar de novo. E nesse período que ele saiu, até você se amansar, se você não se amansar no mesmo dia ou no outro, nesse período você está vulnerável, porque espíritos que saiu da sua vida, ele vai querer voltar naquele lugar. Então, nós devemos ter cuidados como cristãos. Quanto mais nós crescemos em fé, na estatura de varão perfeito, vamos aprendendo sobre a palavra. Por isso nós devemos entender, aprender a palavra, para nós saber agir como cristão, para não dar ocasião ao diabo na nossa vida, para não sermos derrotados. Mas nós queremos, sim, essa vida de Deus em nós, né? Na mensagem, a sua vida digna do Evangelho, o profeta fala, parágrafo 56. Também no livro das Eras, o profeta fala desse caráter moldado pelo sofrimento, na página 62, página 63. Ele fala sobre a igreja primitiva que sofria, era uma igreja perseguida, que os cristãos eram presos, eles eram mortos, os apóstolos foram matados, serrados, partidos no meio pela espada, como Tiago, né, foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi cortado sua cabeça na guilhotina. Era uma igreja que sofria, era uma igreja que tinha o poder de Deus, mas também ela passou por seu sofrimento. Veja, e então, nós sabemos que aqui nessa terra não é tudo um mar de rosa. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, disse Jesus, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Amém? Então essa é a igreja de Cristo, ela tem o caráter de Cristo. Ela não vive só de festa, só de alegria, só de bonança, porque aqui nessa terra nós temos que lutar, mas haverá um lugar de descanso. E isso começará no milênio. Ainda que o crente aqui já tenha um descanso desse lado. Quando você tem segurança de vida eterna, você já tem um descanso, a sua alma está descansada em Deus. Você repousa sobre a palavra, sobre as promessas de Deus. Mas no milênio nós teremos esse descanso e então pela eternidade teremos nossa recompensa sem fim. Amém? Que Deus seja louvado e que o Senhor Jesus Cristo nos ajude e nos dê graça nessa batalha. Né? O tempo passa rápido, né? Ainda temos, né, a comunhão. E que Deus nos ajude e nos dê graça para que esse caráter de Cristo possa refletir através de nós. Através da sua noiva. Sejamos crentes fiéis, verdadeiros, honestos, justos, que a justiça de Deus em nós, através de nós, nós possamos demonstrar ao mundo que nós somos os eleitos, os escolhidos, os predestinados, que nós somos o povo que realmente vai subir no arrebatamento. Então estejamos preocupados com nossa vida espiritual, em todos os sentidos. Aprontemos nossa vida espiritual, para que nós possamos estar prontos para o rapto. Não falar no rapto como uma coisa bem distante, que eu ainda vou comprar isso que eu gosto, e aquela conta que eu tenho para pagar eu vou deixar para depois. E se o rapto vier? E se o rapto vier? Então que nós possamos deixar tudo em ordem, e tudo aquilo que Deus permitir nós termos, que seja louvável, que seja para ajudar a nossa vida espiritual, ou que seja para nós usufruir, que nós tenhamos condições. Amém. Mas se for para nós embaraçar o nosso arrebatamento, que Deus nos livre, que Deus nos ajude, que Deus nos dê equilíbrio, Deus nos dê sabedoria. Mombrano diz que se você planta, agricultor planta batata, plante as batatas, mas não embarace com os baraços da batata. Então não é o plantar batata, é se embaraçar. Então que nós estejamos prontos, preparados, né, para aquele grande dia do arrebatamento que está tão próximo. Estamos falando que vamos subir nele, que a nossa vida também possa condizer com o que nós falamos, com o que nós pregamos. E assim, eu estou preocupado todos os dias com isso, com a minha vida. E como diz o Mombrano, perguntaram ao Mombrano, o senhor crê que o senhor vai no arrebatamento? Ele diz, eu tenho confiado minha vida a Deus. Amém. E estou comparando minha vida todos os dias com a palavra, porque eu desejo estar ali. Amém? Amém? Que Deus nos ajude, Deus nos dê graça. E se nós precisamos de um concerto com Deus, que façamos com Ele, como Sansão. Ele errou, ele falhou, mas ele clamou, Senhor, somente uma vez mais, Senhor. Amém? Vamos colocar de pé. Deus enviou seu Filho amado para nos
Aqui estamos nós, Senhor, nesta noite, clamando, suplicando por Tua graça, por Tua misericórdia. Que o Senhor nos ajude, Pai, nesta hora em que nós estamos batalhando esta maior batalha jamais pelejada. Senhor, uns estão mais adiante em fé, outros estão mais atrás. Uns já estão mais avançados na vida espiritual e outros ainda estão se aperfeiçoando, ó Pai. Mas o importante é que o Senhor está tratando com cada um de nós. O Senhor está trabalhando em nossas vidas, Pai. O Senhor está moldando esse caráter de Cristo em nossas vidas, Senhor. Por isso, meu Pai eterno, meu Deus de misericórdia, passa nesta noite, Senhor, com teu fogo abrasador, o Espírito Santo, purifica nossa mente, meu Pai, de todos os pensamentos mundanos, de todos os pensamentos que não te agradam, de todos os propósitos, meu Pai, que não são corretos diante de ti, Senhor, de todos, meu Pai eterno, os nossos pensamentos que não são louváveis em tua presença. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, da tua igreja, desse povo aqui, Senhor, que é comprado pelo teu sangue vertido no Calvário. Usa de misericórdia, Pai. Perdoa a fraqueza de cada um de nós, Senhor. Não há ninguém maior do que o outro entre nós. Todos nós somos iguais perante Cristo, porque todos nós dependemos, Senhor, daquele sangue vertido na cruz do Calvário. Por isso, Senhor, estamos confiando que não é a nossa justiça, mas é a justiça de Deus em nós. É o sacrifício da cruz do Calvário que veio para aperfeiçoar a nossa fé, para nos libertar, Senhor, da escravidão do pecado, para mudar a nossa maneira de viver, para santificar o nosso coração, santificar os nossos olhos que veem maldade, para purificar nossos lábios, Senhor, que às vezes falam que não é correto, para purificar-nos por completo, Senhor. Limpa-nos, Senhor, de tudo que é mundano, das coisas desse mundo, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que nosso coração deseja as coisas eternas, a palavra que deseja, Senhor, meu Deus, cada coração de cada filho de Deus seja desejando, ó Pai, essa vida espiritual em que agrada a Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, ó Pai. Aqui estamos nesta noite para celebrarmos a comunhão, Senhor, lembrando daquele dia no Calvário, que o Senhor morreu e padeceu por nós, pregado naquela cruz. Obrigado, Senhor, por tomar o nosso lugar. Nenhum de nós poderíamos pagar o preço da redenção, mas o Senhor deixou seu séquito de glória e desceu à terra para trazer perdão para nós. Ó Deus eterno de misericórdia, nos dê graça, Senhor, e nós lembramos, Senhor, que a nossa salvação depende unicamente de Ti, Senhor. Por isso entregamos tudo em Tuas mãos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isso todas as vezes em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados como o mundo. Então, nós não queremos ser condenados com o mundo, por isso nós tomamos a comunhão, nós consertamos nossa vida e tomamos a comunhão, E não queremos ser julgados pelo Senhor, por isso nós viemos primeiramente a Ele e dizer: Senhor, eu falhei perante o Senhor, me perdoa nisso que eu fiz. Me ajuda, Senhor, a vencer. Nós chegamos primeiro, não esperamos Ele vir e dizer: olha, você está mal, Nós viemos até Ele e confessamos, Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante Ele, e
e como raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Amém. Vamos então partir o pão. E lembrando daquele dia. Que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvos que a neve serei. Amém? Aqui está o pão e o vinho também, né? O pão e o vinho. Queria dizer aos irmãos, da próxima ceia nós vamos mudar a forma de fazer o pão, nós vamos fazer com farinha integral, né? Para ficar mais próximo do original, né? Porque esse pão, farinha branca, ele pode ter misturas e coisas, vamos procurar melhorar, né? Fazer mais próximo que nós pudermos então. Então aqui tem os cálices também, né? E tem um lixeirinho aqui do lado, cada um pega o seu, coloca ali, né? Por causa da pandemia, né? Não estamos usando mais o cálice compartilhado, então estamos fazendo assim, para ficar dentro das normas das autoridades, pelo menos, né? Então vamos orar pelo pão e pelo vinho, e depois nós temos o lava-pés, né? Estamos aí já próximo do horário, né? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó grande Deus eterno, Pai celeste de misericórdia, ajuda-nos, Senhor, e nos dê graça nesta hora, meu Pai, para que nós aqui, Senhor, temos ouvido a palavra, ó Deus, temos meditado nas coisas eternas do Senhor, e que nós precisamos de uma vida espiritual mais próxima de Ti. E estamos aqui, Senhor, para tomar a comunhão, para dar testemunho, Senhor, que somos cristãos e lutamos mais um mês pela fé. Ó Deus, vencendo o mundo, vencendo as coisas do mundo, não pela nossa força, mas porque o Senhor nos deu graça, porque o Senhor esforçou a nossa coragem, porque a palavra nos animou, ó Pai eterno, porque nós estamos crendo, Senhor, na verdade. E aqui, Senhor, viemos para dar testemunho, Senhor, desta fé. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que desanimam e voltam atrás da caminhada, se desviam do caminho do Senhor como filho pródigo. Ó Deus eterno, mas nós, Senhor, estamos aqui mesmo, Senhor, em meio às lutas e provas. Nós estamos confiando, meu Pai eterno, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E que o teu sangue, ó Pai, o teu corpo que foi moído ali no Calvário, furado por uma lança romana, chicoteado ali, Senhor, rumo ao caminho do Gólgota, ó Pai, é o corpo de Cristo que é partido por nós, ó Pai. Ó Deus eterno de misericórdia, pedimos, Senhor, nesta noite a consagração desse pão para o serviço da comunhão, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus eterno de misericórdia, aqui está também o vinho, Senhor, que é o fruto da vide, ó Pai, simbolizando o teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, pedimos nesta hora, Senhor, que tu estenda tuas mãos de misericórdia e poder e purifica este vinho, meu Pai eterno. Se ele foi feito para outro propósito, mas agora seja consagrado para o serviço da comunhão, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, é que nós oramos, Senhor, nesta hora, em nome do Senhor Jesus, ó Pai.
Amém, Jesus. Amém. As irmãs já podem vir primeiro, então. Disse Jesus: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Os irmãos podem. Amém. Querido Deus e eterno Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por esses momentos, meu Pai, em que nós lembramos, Senhor, daquele dia no Calvário, em que nós lembramos da igreja primitiva que se reunia para partir o pão. E eles tinham a comunhão entre si, ó Pai, e lembravam que o Senhor tinha sofrido por eles na cruz do Calvário. E nós, Senhor, depois de 2000 anos se passaram, nós também, Senhor, estamos aqui para lembrar, Senhor, daquele dia, que sem Ti nada nós podemos fazer, e que sem a Tua misericórdia, Pai, nós não poderemos prosseguir. Por isso nós clamamos, Pai eterno, nos dê graça cada dia, Pai eterno, e que nós possamos dar testemunho durante esse mês, ó Deus, que vivemos por essa palavra, rejeitando o mal e escolhendo o bem, ó Deus, e cada dia, Senhor, possamos estar interessados num sinal, possamos lutar para uma vida espiritual mais perto de Ti, Senhor. E nós, como seres humanos, estamos sujeitos a erros e fraqueza, mas se nós falharmos, ó Pai, que nós possamos recorrer à cruz,
que nós possamos recorrer ao sangue de Cristo, ó Pai. Ó Deus eterno de misericórdia, ajuda meus irmãos e irmãs, cada dia, Pai, se fortalecendo em fé, para alcançar, Senhor, essa fé perfeita, para o grande dia do arrebatamento. Por isso, cobre-nos no teu sangue cada dia, Pai, e abençoa também o lava-pés, ó Pai. Ó Deus, que sintamos lavando os pés de Cristo, cumprindo a palavra. Que privilégio, Senhor, é nesse dia poder viver pela palavra do dia, obedecendo a tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Amém, Jesus. Amém. O lava-pés, então, está em São João 13, nós não vamos nem ler, mas está em São João 13, é uma ordenança bíblica, é um mandamento. E Jesus disse: assim como eu vos fiz, façais vós também, porque eu vos dei o exemplo. E bem-aventurados sois se assim fizerdes, ele disse, né? Amém? Aleluia! Louvado seja Deus. Graças ao Senhor Jesus Cristo, mais um culto de ceia, Ele nos ajudou, nos deu graça. Guarde a palavra no seu coração, para você não errar contra Deus. Né? Firme por essa palavra, por essa verdade. Deus abençoe cada um, né? Abençoe a irmã Terezinha, né? Faz tempo que ela não vinha entre nós, né? Deus abençoe, estamos agradecidos pela vitória da irmã. Deus dê graça e força, né? Louvado seja Deus. Irmão Guedes pode vir fazer a oração final, então estamos encerrando o culto. Quarta-feira, culto de oração, se assim Deus permitir, né? Então estamos confiando que Ele nos ajudará, nos dará graça. E você orar, lembre de orar pela irmã Dalti, que Deus dê força e graça para ela, força nessa batalha, né? Irmão Hilário, lá no Paraguai também pede oração, né? Está lembrando do irmão Nésio hoje, né? Então, que Deus ajude e abençoe cada um, né? Deus dê força, prossigamos, avançando, lutando, e Deus nos completará com aquilo que nós temos necessidade, amém? Vamos lembrar da irmã Luzia, né? Ontem estivemos visitando ela, daqui 15 dias vamos lá levar a ceia para ela, né? Estivemos agora há poucos dias lá, levando a ceia, e ela está bem, né? Está forte, né? Mas não pôde vir, né? Vamos orar então com o Guedes. Amém. Incline a tua cabeça, feche teus olhos em reverência. Vamos agradecer a Deus nessa hora. Glória ao Senhor. Pai Celestial, Grande Deus, levantamos eterno. nossas mãos em gratidão, Senhor. Sim, Senhor Jesus. Pela porção que o Senhor tem nos dado Aleluia. nesta noite, Pai. Oh, Este meu pão Deus. vivo que desceu do céu, Meu que Pai. tem alimentado as nossas almas, Senhor. Sim, Senhor. Neste dia de escassez entre o Oh, mundo, Pai, bendito Pai. religioso, denominacional, Louvado seja Senhor. o teu nome. Temos comido deste Meu maná Deus celestial, eterno, Senhor. misericórdia. Ó Pai Celestial, Aleluia. graças te damos, Senhor. Sim, É Senhor. isto que tem nos dado graça, meu Pai. Meu Deus Condições eterno. de vencer a cada dia, Pai. Sim, O damismo, vencer as concupiscências, Pai. Aleluia. Vencer o pecado neste dia, Oh, Senhor. Deus, É a tua poder. graça soberana, Senhor, sobre cada um de Meu nós Pai nesta hora, eterno, Pai. Senhor, Sabemos, misericórdia. Senhor, que quando Bendito a fornalha seja foi Deus. aquecida 7 vezes mais, Sim, foi Senhor. aquilo que trouxe o Filho do Homem em Oh, cena Pai. naquele dia, entre aqueles filhos hebreus, Pai. Aleluia. E é isto que tem trazido o Senhor mais uma vez, Sim, em carne humana entre nós neste dia, Glórias Senhor. a Deus. Te damos graças por tudo, Pai, Sim, por Pai até eterno. que temos chegado, por mais este culto Tu és de comunhão, maravilhoso, por ter Senhor. vindo à fila da mesa da comunhão Bendito nesta noite, seja o teu Pai, nome. em representação Oh, Pai, que bendito temos seja o vencido mais um mês, Senhor. Agradecemos. Dai-nos graça para prosseguir adiante, Sim, Senhor. Senhor Deus. Ó Pai Celestial, que o Louvado Senhor seja conosco, Pai, e que possamos perseverar, Senhor, por esta Aleluia. fé que uma vez foi dada aos santos, Sim, Senhor. Senhor. Ó Deus eterno, porque Louvado o nosso seja alvo, o nosso objetivo, Senhor, Glórias teu a ato Deus. é a vida eterna, Senhor. Sim, Pai Pai, que cada um que celestial. veio nesta noite volte Oh, recompensado, volte Te levando aquilo que agradecemos, veio Senhor. buscar, Senhor. Aleluia. Em toda necessidade em nosso Sim, meio, meu Deus tu és eterno. capaz, aquele que pode suprir, Bendito Senhor. seja o Senhor. Visite cada coração, Senhor, Louvado cada seja vida, o teu Pai. nome. Ó, Senhor, aqueles que É, não podem vir, Pai Senhor, celestial. como a irmã Luzia, meu Pai, Meu que o Deus Espírito eterno. Santo do Senhor visite Sim, ela Senhor. nesta hora. Lembramos da irmã Teresa Glórias Dalpiano, ao do irmão Pai. Jefferson, os irmãos lá em Caipulândia, Sim, Senhor. meu Pai. Pai, que o Espírito Vai Santo movendo do com Senhor de graça. mova-te sobre eles também, Pai. Glórias a Conceda-nos uma semana de vitória, Sim, Pai, Senhor. e que possamos ser vigilantes. Bendito seja o teu No nome. precioso nome de Concede, Jesus. Pai, Guarde o celestial. nosso Se regresso cremos, aos Senhor. nossos lares. Confirma, Em nome Pai do eterno. Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém.
Que a graça e a paz do Senhor Jesus acompanhe hoje, até que Ele venha, até quarta-feira, se o Senhor permitir. Deus abençoe. Né? Então, o único irmão que não estava trabalhando era o Valdecir, né? Agora Deus abriu uma porta, né? Motorista de caminhão. Deus abençoe, né? Graças a Deus. Deus é um Deus de misericórdia. Não tem pandemia, não tem crise para os filhos de Deus, porque Deus ele tem cuidado de nós. Amém? Glória a Deus. E tudo que você tiver necessidade, você é fiel com Deus, Deus vai cumprir a sua promessa, a sua palavra. E que você tem necessidade, é honrável, louvável diante de Deus. Peça a mesma oração e nós juntos em oração, nós vamos orar. E toda a vitória é sua, é nossa, em nome do Senhor Jesus.